Olá, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para refletir um pouco sobre as lições do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Desta vez, como tema, a nossa mensagem 178 do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, sob a inspiração de Emmanuel. Esta lição traz como título um tema bastante sugestivo para todos nós, é o combate interior. E para entender essa mensagem, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e nos lembrarmos da vida do apóstolo Paulo, antes de ele se tornar Paulo, o apóstolo, quando ele era Saulo, o doutor da lei, o fariseu, mestre na sinagoga, noivo, e que mudou completamente sua trajetória após um encontro no deserto com Jesus. Antes desse encontro, Saulo, que era fariseu, doutor da lei, mestre na sinagoga, estava noivo de uma bela jovem chamada Abigail. Ele achou, que os cristãos da época representavam um perigo para a lei mosaica, para as tradições do povo hebreu, e ele moveu uma cruzada muito grande com relação ao combate dessa crença que ele considerava na época uma seita. E ele instaurou inquéritos, funcionou mesmo como um inquisidor, da Idade Média ou de outras épocas, da Igreja Católica. E ele prendeu, ele torturou, ele matou, ele desapropriou, deixou famílias em situação extremamente perigosa, porque ou havia suspeita de que eles fossem cristãos, ou realmente eles eram cristãos e não negavam a fé, como se queria que eles fizessem na hora dos interrogatórios. Se você negar a sua fé cristã, você pode ser solto, ser livre, sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, ou seus bens serão preservados e você voltará a ser um membro da nossa comunidade israelita. Mas a fé cristã, em muitos dos interrogados, era tão verdadeira e pura que não havia tortura ou castigo que conseguisse reverter. E as pessoas não negavam a Jesus nem o cristianismo e elas acabavam mortas. Saulo de Tarso foi responsável por muitas dessas mortes. E nessa mensagem ele diz exatamente isso, Emmanuel diz isso. Ele pega um trecho de uma das epístolas de Paulo, já cristão, escrevendo aos amigos da cristandade, e diz que esses combates ele já havia vivido todos eles e que ele recomendava aos amigos que não fizessem o mesmo. Emmanuel então retoma a vida de Saulo de Tarso e mostra o quanto ele lutou para o lado de fora, buscando os títulos, buscando reconhecimento, buscando poder, buscando admiração, aplauso, tudo aquilo que fazia o conjunto do status do homem de sucesso da época, ele lutou para conseguir e conseguiu. Ele estava já no último estágio, que ele ia se casar, constituir a sua família e seria dono de uma grande fortuna, porque haveria muitas doações, dos amigos, dos familiares para o casamento. Enquanto ele estava nessas batalhas exteriores, ele fez muito mal, porque quando nós estamos lutando para obter as coisas que o mundo considera importantes, nós podemos cometer muitos erros e podemos ficar em situações muito complexas, porque se a gente se deixa levar pela busca do que é efêmero, pela busca do que é concreto, pela busca do que é material, nós estamos andando na direção oposta ao do nosso destino verdadeiro, que é nos desmaterializar, que é nos desapegar, que é nos desligar das coisas que nos prendem ao mundo para que a gente viva como espírito imortal,
como alma que vai deixar o corpo e retornar ao plano espiritual mais cedo ou mais tarde. E que quando o fizer, deve retornar ao plano espiritual de uma maneira melhor do que quando veio, não é? Porque a finalidade da nossa existência é exatamente essa, é nos fazer progredir. Nós chegamos no estado A esta vida, quando nascemos, e a gente precisa percorrer algumas letras nesse alfabeto, né? É interessante que a gente vá pelo menos até o meio dele, né? A letra L, a letra M, que a gente tenha uma trajetória para mostrar quando nós retornarmos ao plano espiritual. Por quê? Porque a finalidade da encarnação é o progresso. Então Paulo fala para os seus amigos cristãos nessa epístola, em que ele relembra todos os seus equívocos, que esse caminho que ele tomou quando ainda era Saulo, ele não levou a nenhum lugar bom. Ele provocou muita dor, provocou muito sofrimento e acumulou sobre si os efeitos da lei do retorno, que nós chamamos de lei de causa e efeito. Outras doutrinas religiosas chamam de karma, né? E que a gente tem que carregar porque o defeito foi provocado por nós, o erro foi cometido por nós, a responsabilidade é nossa de corrigi-lo. E aí Emmanuel chama a atenção de todos nós que lemos essa mensagem para o fato de que o verdadeiro combate se dá não no mundo exterior. Ele não é numa prova esportiva em que você precisa mostrar sua melhor performance corporal. Também não é numa sala de aula em que você precisa das melhores notas para ser um aluno laureado, reconhecido. Também não é num concurso em que você estuda muito para garantir que uma das vagas será sua quando a prova acontecer. E aí, através da vaga do concurso conseguida pelo esforço, pelo estudo, pela disciplina, você vai ter um bom salário, aí vai poder ter os bens que o bom salário traz, uma casa, um carro, vai poder viajar. É nisso, na maioria das vezes, que a gente pensa. A gente pensa na própria subsistência, pensa no nosso conforto material e por isso a gente está sempre buscando alguma coisa a mais. Só que, sem tirar o mérito de todo esse esforço, que com certeza nos ensina muito, nós precisamos prestar atenção em outra direção. Porque os louros do mundo, eles são como grilhões, eles são como algemas, como cadeias, que nos mantêm presos ao mundo material. Se eu tenho um carro, uma casa, tenho férias, aí eu quero já alugar uma casa para as férias, e aí eu vou cuidar do carro, eu vou cuidar da casa, eu vou pensar nas minhas férias, eu vou poupar, eu vou gastar a minha energia toda em uma direção que para nós, como alma imortal, não é o melhor caminho. E Emmanuel nos chama a atenção de que nós precisamos sim combater, mas o combate é interior. E aí nós ficamos pensando, né? A metáfora da batalha, do combate, é uma coisa muito pesada, né? Muito dolorosa. Pensar que nós vamos ter que aniquilar alguma coisa para que a gente evolua, para que nós sejamos espíritos melhores, né? Mais bem preparados na estrada da evolução, é até um pouco preocupante, porque destruir algo dentro de nós mesmos vai até contra o nosso instinto de conservação. Quais seriam então os sentidos possíveis para essa recomendação de Emmanuel? Primeiramente, é que o combate interior, ele não tem a finalidade de destruir nada. Nós somos imortais e, portanto, indestrutíveis. Mas ele tem, sim, a finalidade de nos fazer pensar no que pode e no que deve ser transformado. E essa transformação é trabalhosa.
Por isso é que a gente não deve ficar perdendo tanto tempo olhando e buscando as coisas do mundo exterior, porque isso nos distrai da nossa energia. Aí quando chega a hora do combate verdadeiro, em que você se vê de frente a um defeito moral, a um vício, a uma atitude equivocada, a gente já gastou tanta força, tanta energia para combater ou buscar ou vencer de acordo com os parâmetros do mundo material, que não nos sobra força e energia para lutar esse combate que está recomendado nesta lição. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós damos conta de combater internamente? No Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, que é um dos espíritos que dita respostas, às perguntas de Kardec, ele nos diz que nós podemos realizar isso de uma forma muito simples e que nós não fazemos praticamente de jeito nenhum. Quando fazemos é muito esporádico e isso prejudica a nossa trajetória, é como se nós estivéssemos sempre patinando no mesmo lugar. Quais são essas recomendações de Santo Agostinho? Primeiro, nos preparar para dormir fazendo um autoexame antes de dormir e repassar o nosso dia, verificando se nós aproveitamos todas as oportunidades recebidas para fazer o bem. Todas. Isso não significa, eu não tenho dinheiro para comprar uma cesta básica, eu não tenho dinheiro para comprar um cobertor. Não, são todas as oportunidades de fazer o bem que nós vivenciamos no nosso cotidiano, sem necessidade de nada extraordinário. Eu posso me levantar de manhã, me preparando para viver esse dia e movimentando as minhas melhores energias e desejando que as pessoas da minha família, da minha convivência, também se levantem com o mesmo propósito. Dessa forma, eu vou estar auxiliando no equilíbrio do clima familiar, do clima de convivência, seja do trabalho, seja no estudo, seja na própria casa, na vizinhança. Eu posso tomar a minha refeição agradecendo porque ela existe, sem reclamar porque não tem isso, porque não tem aquilo, eu queria isso, queria aquilo. Ser grato pelo que há, para que nós possamos enviar ao universo essa mensagem adequada de que nós estamos em harmonia com a nossa realidade. E que se não houver o que nós queremos, o que nós desejamos, que nós pensemos que um dia posso ter, mas não preciso tirar a beleza deste momento, lamentando aquilo que ainda não chegou. Isso é fazer o bem. Eu posso colaborar para a limpeza doméstica, para a organização e a beleza do nosso lar. Posso retirar uma tarefa das mãos de alguém que já está um pouco sobrecarregado. Eu posso preparar uma refeição com alegria, com carinho. Não interessa se eu sou mãe, ou pai, ou tio, avô. Não interessa. Eu sei que eu sou um ser humano, sei que preciso me alimentar, que as outras pessoas também precisam. E eu posso me preparar para essa tarefa, independente da minha idade, da minha maturidade, eu posso buscar isso. Eu posso oferecer ajuda espontânea para alguém que está desempenhando alguma coisa. Se eu não estou tão sobrecarregado, posso ir lá e auxiliar. E mesmo que eu esteja já com muita coisa, está vendo o nível de preocupação, de desespero da pessoa que está encarregada de outra coisa, posso oferecer e devo oferecer a minha ajuda espontânea, porque isso é colaborar para o bem. Então eu posso aproveitar todas as chances de fazer o bem que a minha vida cotidiana me dá. E é muito raro a gente prestar atenção, poxa, agora aqui na cozinha, arrumando o café, eu tenho uma oportunidade de fazer o bem. Agora aqui, lavando a roupa, estendendo a roupa, conversando com alguém ao telefone, passando uma informação para um colega de trabalho ou de estudo, ajudando um vizinho a retirar uma dúvida, eu estou aproveitando as minhas chances de fazer o bem.
E quando eu aproveito bem no pequeno círculo, esses círculos vão se ampliando. Por quê? A energia universal vai obedecendo ao nosso comando. O fluido cósmico universal é inteligente, no sentido de que ele se deixa impressionar pelo que nós emanamos e ele manda de volta outras informações para que nós possamos lidar, né? Nós estamos mergulhados nesse fluido que cobre todo o universo, então estamos conectados com todas as mentes, com todos os sentimentos, emoções e desejos. Eu só preciso selecionar aquela faixa que vai me ajudar a progredir mais rapidamente. Esse combate interior da desatenção é algo muito importante para nós fazermos nesse nosso tempo, em que tudo é tão rápido, né? Tão apressado, é tudo para ontem. Eu tive uma diretora de escola com quem eu trabalhei durante 3 anos, a melhor diretora que eu tive na minha vida, aliás. E ela, quando recebia os pedidos, né? Isso aqui é para fazer logo, é para fazer para ontem. Ela não, se era para ontem eu não tenho que fazer mais, porque já passou, né? Então que a gente se concentre no tempo que nós temos hoje. Hoje é o nosso melhor dia. Como diz André Luiz, né? O seu melhor dia é hoje, o seu melhor lugar é aqui e o seu melhor momento é agora. Para quê? Para que nós busquemos mais riquezas, mais ganhos, mais privilégios, mais confortos? Não. É o melhor dia, é o melhor lugar e é o melhor momento para nós olharmos para dentro de nós e verificarmos o que nós fizemos que realmente nos leva a progredir. Quantas atitudes equivocadas eu já substituí por outras? Quantos comportamentos inadequados eu já transformei em rotinas produtivas? Quantas palavras ruins eu já substituí por outras boas? Quantos pensamentos perturbadores eu já corrigi e retornei para uma esfera mais adequada? É preciso que nós consigamos responder a essas perguntas para nos sentir evoluindo e realizando o verdadeiro combate interior. Esse combate é o que nos leva a identificar aquelas partes de nós com as quais nós conseguimos lidar da maneira mais adequada agora, para que nós não procuremos virar messias e espíritos puros de um momento para o outro, né? De uma encarnação para outra, porque isso não acontece. Nós temos aí o próprio exemplo de Saulo, que antes de virar Paulo, passou por muitos problemas. Quem quiser acompanhar essa trajetória ou até relembrá-la, né, se já leu esse livro que eu vou indicar nesse momento, é só buscar a obra Paulo e Estevão, psicografada também por Chico Xavier e também ditada pelo Espírito Emmanuel. Neste livro, Emmanuel nos narra a história da transformação de Saulo para Paulo. E após ele se encontrar com Jesus no deserto que ele deveria percorrer até chegar a uma outra cidade onde ele ia prender um missionário cristão. Então ele estava em missão de busca e apreensão de alguém que ele considerava um criminoso. E não era um criminoso, era um senhor idoso, muito querido pela comunidade, que ajudava todo mundo e que tinha o dom da cura. Era um espírito preparado para manipular os fluidos e produzir a cura do corpo físico. Então ele chega lá e encontra Jesus no deserto, fica cego com a luminosidade e naquele momento a luz divina o transforma e faz com que ele caia de joelhos e pergunte: Senhor, o que queres que eu faça? Então, nós precisamos perguntar, nesse combate interior, o qual nós devemos realizar todos os dias: Senhor, o que queres que eu faça? E ele já respondeu, ele já disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Faze aos outros o que gostarias que fizessem a ti.
Ele já deu essas respostas e nós ainda, infelizmente, patinamos no chão molhado, procurando cumprir esses ensinamentos ainda sem conseguir. Então, que nós busquemos interiormente descobrir quais são as nossas verdadeiras batalhas, quais são as fronteiras de comportamento, de pensamento, de vibração que nós precisamos vencer, modificar, para que a nossa alma, que o nosso espírito se sinta mais bem posicionado diante do universo. E isso a doutrina espírita nos ensina bem, relembrando que nós não somos corpos que morrem, mas espíritos imortais, almas que sobrevivem à morte e que estão em busca da sua realização profunda, essencial e interior. Que essa mensagem de Emmanuel, inspirada na vida de Paulo de Tarso, possa nos guiar mais um pouco para que nós busquemos as verdadeiras batalhas que vão nos fazer vencer como guerreiros da jornada evolutiva. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.